Olá, signo de Aquário. Prazer, eu me chamo Angélica. Eu falo aqui do canal Mensagens de Luz, Fé e Tarô. Eu vou trazer para vocês uma energia para o momento de vocês, para Sol, Ascendente e Lua, tá? Quem tá chegando agora, né, que não me conhece, se gostar, se inscreve no canal, deixa seu like, deixa um comentário se você achar necessário para ajudar a fortalecer aí, tá bom? Eu já gravava vídeos aqui, né, para o canal antes, mas aí eu dei uma parada e agora estou retornando novamente, tá bom? Vou utilizar esse deck aqui hoje. Eu já andei embaralhando bastante aqui, tá? Peço licença aqui para adentrar as energias para o signo de Aquário, que venham as mensagens mais elevadas, conselhos, direcionamentos, alertas, acontecimentos marcantes e importantes. Tudo aquilo que se colocar aí necessário, né? Para que eu diga para o signo de Aquário. Já virou aqui um eremita, 2 de espadas, ó, eremita, 2 de espadas, energia dos 5 de paus aqui, tá? Vamos para a segunda linha. Ok. Mais uma, por favor. Tá. A carta do mundo, na segunda linha, um 4 de ouros e um 7 de ouros, tá? Próxima energia. Mais uma linha aqui. Tem o rei de espadas, eu já mostro pra vocês. 8 de copas e a torre, tá? Ó, aqui, ó. Rei de espadas, 8 de copas, a torre. O que ficou no fundo do deck que eu gosto de analisar sempre, a energia do 6 de paus e a carta do 7 de copas, tá? Bom, vamos lá. Primeira linha aqui abrindo. Normalmente, a primeira linha eu uso assim pra entender um pouco do passado. A gente entender o presente, né? E logo se projetar para o futuro, tá? Que é o que vem aí. Mas é um passado não tão distante, talvez para alguns seja. Tá? Vamos lá, o eremita, tá? Eremita, 2 de espadas, 5 de paus. Aqui é evidente, assim, que tem uma energia de análise aqui. Vocês têm consciência aqui de uma situação na vida de vocês que vocês estão, tipo, não querendo muito olhar ou por um tempo quiseram não olhar pra isso. Como se vocês se recusassem a tomar uma decisão, a escolher algo, tá? Porque normalmente a carta do 2 de espadas, essa é a carta da dúvida, né? Às vezes a gente não quer enxergar as coisas como elas são, a gente às vezes sabe o que tem que fazer, né, por conta da energia do eremita, mas aí a gente não faz, né? Tem uma energia bem conflituosa aqui também que vem com os 5 de paus, tá? Pode ser em relação a um trabalho, pode ser em relação a vida afetiva, independente aqui, tá? Tem uma certa briga aqui, pode ser de você com você mesmo, entre, vamos supor, fazer o que você sabe que você tem que fazer, mas aí você briga consigo mesmo e você não faz, você não quer fazer, você não quer olhar pra isso, fica empurrando com a barriga, sabe? É uma energia dessas que tem aqui. Mas como a carta do eremita, você tem consciência aqui, plena, tá? Não é uma coisa que você tá desavisado, não. Tem uma certa consciência. Pode ser conflitos no trabalho também, divergências. Às vezes aqui também é o medo de enfrentar. Tem uma certa dificuldade em querer enfrentar isso. Até porque, de certa forma, é uma energia conflituosa que vem com o 5 de paus aqui, tá? Então, é a energia, assim, pra vocês entenderem, né? No momento presente, que pode ser o que muitos estão vibrando ou vão passar a vibrar aí mais pra frente, a gente tem a carta do mundo. A carta do mundo vem trazer um encerramento de um ciclo, tá? E tá relacionado a esse ciclo aqui de indecisão, né? Eu vou usar o termo indecisão, termo de conflito, tá? Aqui se for, por exemplo, um relacionamento, eu vou dar um exemplo. Dentro dessa relação é como se você se sentisse sozinho, as coisas já não são mais como eram antes,
tem uma introspecção da sua parte, já não se consegue mais demonstrar sentimentos. Pode ser também a da outra pessoa em relação a você, você percebe isso, fica algo mais internalizado ali, não é demonstrado, enfim, entendeu? Mais ou menos a energia da primeira linha. Aí vem o mundo, né? Mostrando esse encerramento, tá? De ciclo nesse sentido. É como se não fosse mais possível sustentar. Tem um fechamento aqui que ocorre. É como se a situação em si você já tivesse aprendido o que foi necessário em relação a isso. Só que vem a carta do 4 de ouros, o que pode estar falando de uma certa dificuldade em soltar. Entendeu? Tem uma certa dificuldade em deixar ir, em soltar, em admitir. Tem uma posse aqui. Aqui é questão do ego, né? Ou medo de perder. Assim, eu vou dar um exemplo. Se for um casamento, você sabe que não tá legal. Você sabe que tá complicado. Eu vou dar um exemplo só pra vocês entenderem. Aí você sabe que você tem que ir pra separação. Só que tem a divisão de bens e você sabe que você vai ter que abrir mão de algumas coisas. Entendeu? Ou esse é o pensamento da outra pessoa. Aí mesmo assim a pessoa tenta manter, né? Mas aí você já sabe que é um barco furado, entendeu? Não tem mais assim o que fazer. Entendeu? Então, eu vejo com os 7 de ouros, eu vejo como se Aquário nos próximos tempos aí vai estar, né? Ou está olhando os pós e os contras dessa situação, que é como a energia do 7 de ouros mesmo, sabe? Você vai perceber tudo que você construiu, tudo que você colheu em relação a isso. E você vai parar pra pensar se nesse momento de vida isso é o que tá fazendo sentido pra você. Você vai entrar num estado de avaliação aqui, tá? É uma carta de colheita também, de paciência, de espera. Tá? Vocês vão entrar nessa fase. Agora, a última linha seria uma espécie de virada energética que acontece aqui. O Rei de Espadas. Eu tô vendo a energia de Aquário cortando algo, tomando uma decisão importante, fazendo o que precisa ser feito, agindo pela lógica, pela razão, tá? Do que é certo, né? Do que é justo, do que é igual, do que é necessário, entende? Agindo com estratégia, inteligência, em prol daquilo que tipo assim, é a sua verdade, é aquilo que você considera que é certo. O seu interno, né, falando assim, teu lado mais racional gritando aqui, que se faz necessário nessa situação. Aí vem o 8 de copas, o que é positivo, porque é você deixando algo que não serve mais pra trás. O jogo tá bem assim, claro, não tem assim muito o que dizer, tá? Você deixando algo pra trás, algo que já não serve mais, indo em busca de uma coisa que faça mais sentido pra você, tá? E junto disso vem a carta da torre, a destruição do ego, né? É quando vocês conseguem aqui. É bom. Pode ser dolorido pra alguns? Pode. Mas é algo que é necessário. É quando aqui entra em ação a providência divina, né? Como diz a história. É o universo falando que tem algo que não se sustenta mais, que é necessário que isso vai ruir, entendeu? É necessário que isso caia por terra. Não tem mais, assim, o que fazer. É como se fosse uma coisa que tá erguida, mas que é um alicerce, assim, é fraco, não sei explicar pra vocês. Normalmente é a intervenção divina aqui, tá? Que acontece. E aí vocês estarão prontos para reconstruir algo. Estarão prontos mesmo, porque nós temos a carta do mundo, entendeu? Então, assim, é como se Aquário, internamente, está passando por uma situação que já foi importante em algum momento para vocês lá atrás, mas que deu tempo. Que não faz mais sentido estar ali, ou estar com essa pessoa, ou manter essa postura, manter esse pensamento aqui, entendeu? Manter essa ideia, manter esse negócio, enfim, você já percebe que não faz mais sentido. O que te leva
a estar pronto para uma coisa, uma outra coisa. Uma nova situação, algo maior, né? Entende? Só que no meio de tudo isso tem a necessidade de desapegar, entende? Às vezes é por apego aqui. Realmente avaliar os pós e os contras dessa situação, tá? E eu vejo que Aquário vai tomar essa decisão, vai deixar algo pra trás, vai se distanciar. Pode ser um distanciamento, vamos supor, uma separação completa? Pode, assim, uma separação por completo. Pode ser, tá? Ou uma nova forma de pensar em relação a algo. Não necessariamente que seja o fim, mas uma nova forma de pensar, uma nova forma de se comportar, uma nova forma de agir. Pode ser, tá? Eu vejo no fundo do deck esse 6 de espadas com 7 de copas, como se estivesse falando que vocês estão... como se vocês estivessem numa espécie de transição, saindo de um ponto de ilusão, de uma situação ilusória, de uma situação que te tirou os pés do chão, não sei, sabe? E é indo em direção a águas mais tranquilas, tá? Ainda assim, no meio de tudo isso, eu vejo vocês muito em dúvida, porque tem o 2 de espadas aqui, tem uma situação, é como se fosse uma situação que colocasse vocês à prova, porque vocês, de certa forma, ainda vão ter muitas dúvidas sobre o que fazer, porque também virão possibilidades, né? Aquele momento que a gente começa a pensar em vários cenários na nossa vida, né? Ali, diante da situação, sei lá, você começa a pensar. Mas assim, é como se continuar do jeito que tá fosse ser pior. Às vezes é melhor deixar a torre ruir mesmo, vir abaixo, né? Aceitar que às vezes tem coisas que não dá mais pra sustentar. Entende? E se preparar pra se reconstruir de uma nova forma, tá? Porque é a energia da torre mesmo. Mesmo que isso implique em você deixar pra trás alguma situação que, de certa forma, foi importante pra você, que você construiu, entendeu? Aqui você vai ter que agir pela razão. Em nenhum momento eu tô vendo emoções aqui. Se você fosse deixar levar pela emoção, você não consegue. Entende? Mas é que tá. Você vai sentir esse chamado. A vida vai pedir isso de você. Você vai ver, você vai sentir. Não tem assim muito o que dizer, muito o que fazer. Entendeu? Mas a torre é a oportunidade de se reconstruir de uma nova forma, de uma nova maneira. Entendeu? Gente, eu não vou me prolongar muito, mas eu acho que vocês conseguiram entender a energia de base de vocês aí, né? Deu pra... tá bom? Espero que tenha feito sentido, tá? Fiquem com Deus, um beijo no coração de vocês e até a próxima.